Qual a razão que existe na Bíblia o dízimo e a oferta? Tá? A Bíblia diz aqui em 1 Timóteo, no capítulo 5 de 1 Timóteo, diz aos presbitérios, aos pastores que governam a igreja, seja digno de duplicada honra, principalmente aqueles que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não atarás a boca do boi que debulha, porque é digno o pastor, o obreiro, de seu salário. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo dá o exemplo do boi. Quando o boi vai para a lavoura debulhar, você não pode fechar a boca dele. Então Paulo compara como a liderança da igreja, que a liderança ela tem direito de viver dos dízimos das ofertas da igreja para poder manter o salário dele, porque ninguém trabalha de graça. Por isso que a Bíblia exige que o pastor ele trabalha só na igreja, ele não pode se envolver, porque aqui em Timóteo, capítulo 2 Timóteo 2,4, fala que o pastor tem que ser igual o militar não trabalha fora e nem tem negócio próprio, tá? Ele tem que viver somente do evangélico. Ele não pode ter nem empresa, hein? Tem igreja aí que tem pastores que tem empresa. Aí fica um botando no nome do outro para não declarar imposto de renda, entendeu? Para ninguém descobrir que ele tem empresa, que ele trabalha fora, tá entendendo? Isso aí é contra a Bíblia, né? Isso aí, no dia do juízo, eles vão prestar conta, porque a Bíblia diz que a necessidade do pastor em sustentar a família dele seja atendida e que a igreja deve ter respeito e cuidado com o pastor, especialmente também no apoio financeiro para a sua sobrevivência. Paulo usa esse exemplo do boi que trabalhava na lavoura, que não se pode fechar a boca do boi. Assim é na igreja. Como é que o pastor vai pregar o evangélico sem colher dízimo e oferta para o sustento dele? Está entendendo? Claro que o diabo, que ele quer fechar as igrejas, ele vai usar os filhos dele aí na internet para chamar o pastor de ladrão. Com exceção dos pastores aí que estão colocando empresa no nome deles, aí eu até dou razão das pessoas falar empresa no nome deles, trabalhando fora, tem pastor que é pedreiro, outro é carpinteiro, outro é empresário. Esses aí estão fora do antibíblico. Mas o verdadeiro pastor é aquele que está 24 horas à disposição das almas. Ele não tem envolvimento nenhum, como Paulo fala, que o pastor tem que ser um militar. É como diz aqui no livro de 2 Timóteo 2, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, que o fim dele tem que agradar aquele que o chamou para a guerra. Porque a obra de Deus é uma guerra. Você tem que lutar com os linguarudos, com os fofoqueiros, com os perseguidores. É uma guerra. Tá entendendo? Porque eles não entendem a palavra de Deus. Eles não lêem a Bíblia. Então eles chamam os pastores de ladrão. Entendeu? Por isso que aqui o pastor ele não pode se envolver com nada desse mundo. Ele não pode ter empresa no nome dele, como tem. Ele não pode ser o empresário de construção civil, que a maioria se vê aí. Ele tem que se dedicar somente ao evangélico, tá? Porque lá no capítulo 9 de Coríntios, de 1 Coríntios 9, fala: assim ordenou o Senhor também aos que pregam o evangelho que viva do evangelho, e do altar ele tira o seu sustento. Então é bíblico o pastor viver dos dízimos, das ofertas, porque quantas pessoas são abençoadas através da oração dele. Se o pastor foi chamado por Deus, ele tem unção, ele tem dom da cura, será que é injusto ele usufruir das ofertas, do dízimo que entra na igreja? Então, é por isso que às vezes os filhos do diabo saem a falar, porque eles não conhecem a palavra de Deus. Entendeu? Claro que tem o cão guloso, com certeza, o cão guloso é aquele que tem empresa no nome dele. Amém?